O Evangelho, a mais poderosa mensagem do mundo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, pois nele se manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1 versículos 16 e 17. O Evangelho é a mais poderosa mensagem do mundo, pregada pelos embaixadores de Deus, entre todos os povos. A origem do Evangelho está ancorada em Deus. Sua natureza está relacionada ao poder de Deus. O seu propósito é salvar a todos que creem em Cristo. Sua eficácia é assegurada, porque é no Evangelho que se manifesta a justiça divina. Em primeiro lugar, o pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo assume 3 atitudes em relação ao Evangelho. A primeira delas é sua dívida ao Evangelho. Pelo Evangelho, Paulo foi transformado de perseguidor em perseguido, de inimigo em embaixador, de agente de morte em estadista da vida. A segunda atitude é sua prontidão em pregar o Evangelho. Paulo está pronto a pregar o Evangelho em liberdade ou em prisão, com saúde ou enfermo, desfrutando de fartura ou lidando com a escassez. A terceira atitude é não se envergonhar do Evangelho. Há pessoas que são a vergonha do Evangelho. Há outras que se envergonham do Evangelho, mas Paulo declara de forma altissonante: eu não me envergonho do Evangelho. Em segundo lugar, a natureza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Há poder que traz destruição e morte, mas o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O pecador mais embrutecido pode ser transformado pelo Evangelho. O inimigo mais atroz pode ser convertido pelo poder do Evangelho. O perseguidor mais implacável pode ter sua ira aplacada pelo Evangelho. Os céticos mais endurecidos podem ser convertidos pelo poder do Evangelho. O Evangelho não é um poder humano, mas o poder de Deus. Sua natureza aponta para a sua onipotência. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar. Não há nenhuma outra forma de o homem ser salvo, exceto pelo Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o propósito do Evangelho. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daqueles que permanecem na incredulidade, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daquele que crê. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não se alcança a salvação pelos ritos sagrados, mas pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho tem como propósito salvar a todos os que creem em Cristo como Salvador pessoal. Não há pecador tão depravado que esteja fora do alcance do Evangelho. Facínoras, assassinos, ladrões, feiticeiros, idólatras, beberrões, adúlteros, depravados, mentirosos e ateus têm sido transformados pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em quarto lugar, a eficácia do Evangelho. O Evangelho é eficaz nos seus efeitos porque nele se manifesta a justiça de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem da cruz, onde Jesus, o Cristo, se fez pecado por nós, levando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. O Evangelho apresenta Cristo como nosso fiador e substituto, que sofreu o castigo que nos traz a paz. O Evangelho tem como eixo central a obra de Cristo por nós, fazendo-se maldição em nosso lugar, para nos tornar benditos eternamente. Jesus morreu pelos nossos pecados, quitou a nossa dívida e resgatou-nos pelo seu sangue e ressuscitou para a nossa justificação. Na cruz de Cristo, nosso débito foi pago e, agora, todo aquele que nele crê está quites com a justiça divina. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sua obra foi completa, cabal e eficaz e esta é a gloriosa mensagem do Evangelho.